Como dar bons nomes para os seus personagens? Você tem dificuldade qual é o nome que você vai escolher para os personagens do seu livro? Não sabe exatamente como dar nomes legais, nomes que vão ser interessantes, que não vão ser nomes zoados. Então, como você dar nomes que vão ser realmente memoráveis assim para os seus personagens, que seus leitores vão ficar apaixonados pelos personagens, se emocionar, se conectar muito mais com seus personagens por conta disso. Eu sou Marina Blanc, escritora de livros de ficção, e aqui eu te ensino a escrever e publicar o seu livro sem editora. Então, se você se interessa por esse assunto, já curte esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para você não perder nenhuma dica e novidade aqui no canal. Então, vamos pro vídeo. Então, vamos lá, eu vou dar aqui 3 dicas para você conseguir dar bons nomes para os seus personagens, dicas que vão servir para qualquer livro que você for escrever, são dicas realmente universais, não importa o gênero que você esteja escrevendo, se é terror, se é ficção científica, se é romance, se é super-herói, sei lá, vai servir para qualquer livro que você for criar. Então presta muita atenção em tudo que eu vou te falar aqui agora. Então vamos lá, qual que é a primeira dica que eu uso muito, que me ajudou eu vou dar um exemplo bem prático assim para você entender como é difícil você simplesmente pensar, vou dar um nome para o meu personagem. Pensa numa comida. Tem muitas possibilidades de comida pra você pensar. Você fica meio perdido, tipo, tá, qual comida? É pra pensar num doce, num salgado, sabe? É muita possibilidade pra gente pensar numa coisa. Então, se a gente já fica confuso pra pensar numa coisa simples como essa, imagina, eu vou dar um nome, tá? Qual nome? Tem 1 trilhão de possibilidades de nomes e sobrenomes no planeta Terra. Pode ser literalmente qualquer coisa. Só na hora de pensar no nome do personagem, a pessoa já trava, não sabe nem como começar a escrever o livro, já parou ali. Então, isso é muito sério. Como que a gente resolve esse problema? Antes de você definir nome de personagem, uma coisa que eu recomendo que você faça é definir pelo menos o local onde a história se passa. Definindo o local, você já começa a nichar. Porque isso me ajudou muito na criação dos meus personagens, de verdade. Começou a ficar muito mais fácil de dar os nomes para eles quando eu comecei a usar essa estratégia. Porque, por exemplo, uma história minha que se passa em Paris. O que eu faço? Pego nomes de pessoas parisienses, nomes franceses. Pesquisa lá no Google, lista de nomes femininos franceses. Aí pronto, vão aparecer nomes que naquela região são comuns. Então você já vai limitar, não é qualquer nome. Bem dificilmente você vai achar, por exemplo, lá na França, alguém chamado João. Geralmente tem a tradução da palavra João para lá, né? Então tem essas variações. Então não é exatamente os mesmos nomes que a gente usa aqui no Brasil. Então isso é uma coisa que ajuda até a evitar furo de enredo. Porque se você coloca um nome que é muito comum no Brasil, aí o personagem, sei lá, é da Grécia. Aí ninguém na Grécia usa esse nome, só brasileiro que for morar lá. Fica complicado, né? Seu leitor vai ver um furo de enredo escancarado ali por falta de pesquisa estratégica antes de escrever o livro. Então aí já resolve 2 problemas de uma vez só. Então aí você já consegue ir limitando. Então outra coisa que você vai fazer depois de pesquisar lista de nomes franceses, aí pode ser lista de nomes americanos, se for nos Estados Unidos, listas de nomes, sei lá, argentinos, não sei, espanhóis, da onde for a sua história, pesquisa para ficar coerente, condizente com a localização. Aí qual que é a segunda coisa? Você escolhe lá, olhando essa lista, o nome que te agrada mais, que você achar mais interessante. E aí depois você vai fazer a mesma pesquisa agora com sobrenome. Então, você tá lá na França, continuando no exemplo da França, né? Sobrenomes franceses. Aí sim você vai escolher um sobrenome. Porque, por exemplo, você tá lá na França e você dá um sobrenome de Silva pro seu personagem. Silva é um sobrenome português, então não tem nada a ver. Parece que fica um furo de enredo também. Então, a não ser que seu personagem tenha uma história de que ele era de Portugal ou do Brasil, aí foi parar na França, enfim. Então tem que condizer com o local até para evitar furos de enredo também. O vídeo nem é sobre furo de enredo, mas acabamos falando de furo de enredo, criando o nome de personagem, pra vocês terem uma noção. Já logo no nome do personagem a pessoa já comete um erro no livro. Então essa é a primeiríssima coisa que você tem que fazer se você quiser dar um bom nome pro seu personagem. Então um nome que combine com ele, combine com a história, com a localização da história, que faça sentido no contexto que você está escrevendo, certo? Então você vai pesquisar essa lista de nomes do local que você escolheu e a lista de sobrenomes do local que você escolheu. Ponto. Ah, Marina, mas eu estou escrevendo meu livro numa fantasia que eu inventei da minha cabeça, num reino que eu nunca vi na vida. Não existe no planeta Terra. Como é que eu faço? Você vai ter que recorrer a usar nomes que geralmente nesse tipo de história são mais comuns. Ou então você pode pegar nomes desse contexto medieval mais para trás aí que eram comuns,
Ou então você criar mesmo, tem gente que usa ChatGPT, essas coisas, mas cuidado porque, tipo, ChatGPT, muitas vezes que você pesquisa lá, me dê nomes de reino de fantasia, nomes de personagens elfos, enfim. Aí ele te dá um monte de nome, a hora que você vai pesquisar já existe tudo. Então aí você tem que fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada mesmo, mas lembrando que o nome sempre tem que ter a ver com o contexto e com o local que você está escrevendo. Agora uma segunda dica importante. Não dê nomes zoados pro seu personagem. Pensa que seu personagem é um filho. Você tá criando um filho ali. E aí você vai pôr um nome estranho no seu filho? Cuidado com isso, tá? Ainda mais se for o protagonista, se for o vilão, se você quiser dar uma zoada no vilão, até beleza. Mas assim, cuidado na combinação do nome com o sobrenome, ou se não vai ficar um nome muito difícil de pronunciar e seu leitor não vai nem conseguir entender como é que fala aquele nome. Uma vez eu dei um nome para um personagem meu que eu tive que mudar. O nome do personagem era Rosuriar. Eu vou deixar na tela para vocês entenderem aqui o que é Rosuriar. Ninguém ia saber pronunciar essa porcaria aqui. Não sei nem se é alemão, se é russo. Eu, literalmente, foi assim que eu criei o nome desse personagem, tá? Eu não tô brincando, foi exatamente assim que eu fiz. Tô sem ideia pra criar o nome do personagem fantasioso aqui. Era um deus do meu universo. Peguei o teclado do meu celular, vou até demonstrar aqui. Eu fiz exatamente isso, ó. Peguei o teclado, tô aqui, num bloco de notas. Eu fechei os olhos, bati assim, aí sai um negócio muito doido, olha lá. Sai um bagulho muito doido, eu falei, é isso aí, esse é o nome do personagem. Não faça isso, nunca funciona, tá? Já por experiência própria, não funciona. Tem que usar outros meios mesmo pra dar nome, porque esse aqui fica muito feio. Agora a terceira dica, pra gente fechar aqui, prestem muita atenção que isso aqui é importante pra caramba, tá bom? Sempre que você criar um nome, ou que você combinou um nome que já existe, tipo, sua história vai acontecer nos Estados Unidos, aí você pegou lá David Park, sei lá, 2 nomes assim que são comuns lá. Aí você vai pesquisar no Google, aí já aparece alguém com esse nome. Tipo, vou dar um exemplo mais coisa. Sem pensar, você dá lá o nome de Taylor Swift. Vamos supor que você não soubesse da Taylor Swift, só dando um exemplo para ficar fácil de entender. Aí na hora que você pesquisa no Google já existe a Taylor Swift. Aí você vai escrever ela no seu livro, vai aparecer que você está fazendo ou uma biografia fictícia da pessoa, ou a pessoa ela tem esse direito se ela quiser. Se for uma pessoa muito famosa, muito conhecida, ela pode até, se ela se identificar naquela história, talvez processar se ela quiser, tá? Então tem uns problemas muito complicados envolvendo isso daí. O mais legal é você dar um nome de alguém que realmente não exista se você pesquisar no Google. É muito simples, se aparecer alguns Instagrams aleatórios, ou a pessoa no LinkedIn, ou um perfil no Instagram com 1000 seguidores, pode usar, porque é difícil você dar realmente um nome que não existe ninguém na face da Terra que não tem esse nome. Eu fiz isso uma vez na vida e não tinha ninguém mesmo, que foi o Raymond Hopnick, é o personagem do meu livro Herói Obscuro. Eu inventei esse sobrenome, e foi um sobrenome tão legal assim, Hopnick. Eu achei top, mas eu realmente inventei esse sobrenome, então não existe ninguém com nenhum sobrenome parecido, então qualquer nome que eu desse estava valendo. Mas, assim, difícil inventar sobrenome, vai pelos que já existem mesmo, que é mais fácil, tá? Mas toda vez, dei um nome de fantasia, pesquisa se já não existe algum personagem, algum outro livro ou filme que já usa esse nome. Porque isso pode acontecer também, igual eu falei do ChatGPT, que tem um monte de gente usando o ChatGPT para tudo hoje, sem saber que muitas vezes ele te dá coisas que já existem. Então toma muito cuidado. Às vezes, se você usa lá, ele te dá um nome bonitinho pra você dar lá pro seu personagem, que é um elfo, um mago, sei lá o que. Aí você joga no Google, tem um jogo, um RPG que tem um personagem com aquele nome. Ou então tem um filme, um quadrinho que tem algum personagem com aquele nome. Então sempre pesquisa pra ver se não existe alguma outra coisa com esse nome, senão é plágio. Ou plágio, ou vai parecer que você tá fazendo uma fanfic do coleguinha que já existe lá, entendeu? Então isso é o problema. Então essas são as 3 maiores dicas para você conseguir criar o nome do seu personagem. Comenta aqui se essas dicas te ajudaram, se você já conseguiu clarear aí como que cria um nome para o seu personagem, um nome legal. E compartilhe esse vídeo com seus amigos e a gente se vê nos próximos vídeos.